CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa é professora da FGV, especialista em gestão de carreira profissional e consultora de pessoas também. E às segundas-feiras ela bate um papo conosco aqui no CBN Cotidiano. Tudo bem, Andréia? Oi, Mário, tudo bem? Boa tarde para você, para os nossos ouvintes e os colegas aí do estúdio. Tudo ótimo comigo. O tema hoje é super tranquilo para você. Você acha? É direito de um gestor, por exemplo, dizer em quem ele vai votar e até fazer uma pressão, tentar convencer as pessoas para que votem com ele, ou não? O gestor não devia agir assim. Ou vou além. Uma empresa tem o direito de se posicionar e dizer, olha, nossa empresa está alinhada com um determinado candidato. Se você gosta da nossa empresa, seria bom se você fosse nessa linha. Ou não, também não é adequado que uma empresa haja assim. E um colega deve tratar desse assunto com outros colegas no ambiente profissional. Existem regras em relação a isso, André? Olha que legal, Mário. A gente está falando tudo aí que você trouxe, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre assédio eleitoral, que é um Assédio tema eleitoral? Já existe essa expressão? É assédio eleitoral, que é o que vai nortear aí as respostas para essas perguntas. Mas eu queria começar falando de uma coisa que é muito interessante, que é o quanto política tem relação direta com vida profissional, né? E aí fala, nossa, um quadro de vida profissional, trazer o tema de política, e a relação, ela é muito forte, né, Mário? Porque no campo da política são tomadas decisões, seja de legislação, né, as próprias reformas trabalhistas, legislação tributária, o próprio direcionamento da economia, ou alguma influência em decisões políticas que interferem na importação e exportação. Então, tudo isso, e é infinita, né, essa lista, isso tem interferência direta na nossa vida profissional e, portanto, é muito importante que a gente se interesse pelo aspecto de política. E embora, né, a gente esteja vivendo aí um momento que é delicado, né, absolutamente polarizado, tem coisas que estão sendo muito ruins de todo mundo viver, né, uma relação às vezes de muita agressividade das pessoas, mas ainda assim, Mário, eu como especialista de vida profissional, quando eu faço um olhar para trás, sei lá, 20 anos, talvez até um pouco menos, sabe, Mário? Eu vejo que, apesar disso, eu olho com bons olhos para o que a gente está vivendo, porque as pessoas estão falando de política, as pessoas estão debatendo política, usando fake news, agredindo mais outras, enfim, mas eu acho que estamos todos num processo de maturidade, porque se você for lembrar bem, há 20 anos atrás, ou até menos, era muito comum as pessoas falarem, eu não gosto de política, eu não entendo de política, tenho raiva de quem fala de política e não me venha com esse assunto de política para cá. Esse cenário, no meu ponto de vista, é muito pior do que o que a gente está vivendo hoje, porque, bem ou mal, a gente está discutindo, um cidadão, ele exerce, né, o seu papel político e, portanto, essa visão de clareza de que a vida política interfere na minha vida profissional. Não sei se isso está tão claro para as pessoas, mas o fato é que eu vejo que estamos num processo de maturidade enquanto sociedade. Então, apesar dos pesares, eu acho muito interessante a gente estar vendo quanto isso se tornou pauta na vida das pessoas. E aí vem as complicações, que inclusive tem a ver com o nosso tema da última semana, é como o mundo do trabalho está se reposicionando. E isso também, Mário, é uma novidade no mundo profissional e nem todas as empresas estão sabendo lidar com isso, nem as empresas, nem os empregados, porque como isso, né, a gente nós somos indivíduos, né, na vida profissional ou pessoal, e qual é esse limiar que eu tenho que levar o meu posicionamento político para o ambiente profissional, ou até que medida o ambiente profissional pode dar limites para mim enquanto empregado. Então, acho que essa que é uma pauta interessante e, dependendo de como isso se dá, aí a gente esbarra no assédio eleitoral, que é tudo aquilo que um empregador, por exemplo, né, ele pode gerar na pessoa que trabalha na empresa, que tenha relação com coação, né, com algum tipo de ameaça, com algum tipo de humilhação ou constrangimento, ou prometer algum benefício, né, se o empregado ali votar, né, embora o voto seja secreto, é muito interessante isso, né, porque, em tese, ninguém
a gente tem o direito de ninguém saber em quem a gente vai votar, mas ainda assim existe essa manobra. E existe a manobra intencional, eu acho que inclusive o Ministério Público tem feito um trabalho super bonito e interessante, o que eu tenho acompanhado, mas às vezes, Mário, acredite, pode estar no campo da não intencionalidade. Eu de verdade acredito que às vezes um líder que não está entendendo essa mudança, né, do que está acontecendo dos seus funcionários, agora falando tanto em política, e aí, de repente, num papo que ele acha que é mais informal, num ambiente que é claramente profissional, ele começa a manifestar o seu posicionamento, e pode ser que tenha uma outra pessoa ali testemunhando aquela fala, que talvez não interprete que ele esteja falando de uma forma que não é conectada com ação, intimidação ou coisa do gênero, e aí, eventualmente, até filma aquela cena. Essa pessoa, esse líder, ele pode ter grandes problemas, tá? Porque pode aí caracterizar algum tipo de coação, porque ele tem uma posição de liderança e uma posição hierárquica em relação àquele grupo. Então, acho que o nosso papo hoje aqui primeiro, né, eu acho que, inclusive, a gente trazer essa pauta num quadro de vida profissional, acho que, inclusive, é a prova do quanto estamos trazendo esse tema para o dia a dia. Talvez há 10, 20 anos atrás, esse tema nem, né, não vamos tocar nesse tema, porque esse tema é sensível. Não, esse tema é da vida real. Sim. Esse tema nós estamos falando o tempo todo. Agora, quais são esses limites, principalmente do empregador para o empregado, mas o empregado também, que muitas vezes tem que ter cuidado do quanto ele pode expor uma empresa numa decisão pessoal dele política, se ele não separar quem é ele e quem é o CNPJ. Só um minutinho, André, a gente vai para o Repórter CBN e você já volta falando desses limites, pode ser? Vamos sim. Volta a falar com já ia dizer doutora, com a Andréa Sasso, não deixa de ser doutora, no tema também, que é vida profissional, nosso quadro aqui. A Andréa vai abordando hoje se é aceitável e até recomendável ou não fazer campanha política no ambiente de trabalho. A Andréa já disse que vê com bons olhos esse momento, ela vê como um amadurecimento da nossa sociedade, o fato de estarmos discutindo mais política. Contudo, já advertiu principalmente aos gestores de que, olha, livre manifestação é uma coisa, coação é outra. Cuidado para não estar coagindo o seu liderado ali a votar como você. Até porque hoje tudo pode ser gravado, filmado, isso pode dar grandes problemas para as empresas e para o gestor principalmente. E depois André ia abordar o outro lado. Agora você, funcionário, não vá confundir CPF com CNPJ quando for manifestar sua preferência política. E aí, André, quando você dava essa advertência, você foi interrompido aí pelo repórter CBN. Isso. Eu acho que são de dois lados, né? Tanto o empregador que tem ali a condição, até o direito, né, como CNPJ, de recomendar o que a gente chama de referencial comportamental do empregado. Então, falar, olha, aqui na minha empresa, na nossa empresa, né, a gente não quer manifestação política porque a gente atende clientes, então eu não quero que isso venha numa reunião onde eventualmente um cliente está sendo atendido, ele tem o direito de ter, né, a sua escolha, ou porque o líder não pode ser mal interpretado, ou porque a nossa empresa quer se mostrar neutra nesse sentido, e então nós entendemos, e até em termos de compliance mesmo, né, o comportamento ali de algum tipo de denúncia. Então, isso existe, isso já é maduro em algumas empresas. Agora, o CNPJ, que passa a fazer exigências em outras dimensões da vida privada deste funcionário, aí já começa a interferir num patamar que talvez isso não tenha saltado os olhos no passado, Mário, porque as pessoas, como eu disse, não se importavam em falar sobre política, não gostavam, achavam até que era uma coisa muito interessante não gostar de política. Só que hoje as pessoas têm os dois direitos, ou o direito de não se manifestar, porque ela não quer, inclusive, né, não falar em quem vai votar é um direito constitucional, a gente voto é secreto, mas a pessoa pode ter o direito de também se manifestar, se posicionar. Então, recomendações do tipo, olha, não quero que você, durante o processo eleitoral, use bottom, e isso a gente está falando na vida privada do indivíduo, tá? Tem as organizações que fazem esse tipo de recomendação. Na hora
da tua vida privada, né, na vida social. Eu não quero você postando foto com a tua camisa do teu candidato, eu não quero boto. E aí, redes sociais, vida privada, fora do horário de expediente, fora dessa conexão com o CNPJ, isso é ambiente privado do funcionário. Então, isso também esbarra no assédio eleitoral. Em contrapartida, do outro lado, o funcionário também, que pode estar na sua vida privada, vamos dar um exemplo concreto do jeito que a gente gosta de dar. No dia da eleição, tá, num domingo, tem alguns funcionários que às vezes fazem plantão, porque algumas empresas funcionam dia de domingo. Ele vai com o uniforme da empresa, que tem ali estampado na camisa a marca da empresa, e ele quer colocar o bottom dele, do candidato, enfim. Não é adequado, porque você está misturando o CNPJ da tua empresa, que tem uma marca que expõe, né, publicamente, e a sua decisão política. Você tem dois caminhos: ou não coloca o bottom e a tua identificação do teu candidato, ou você leva a sua blusa que não tem a marca da sua empresa, bota o seu bottom, que você tem todo o direito, e saindo de lá você bota a blusa da sua empresa. Ou então fazer vídeos, seja lá de conteúdo for do ponto de vista político dentro da empresa, ou citando a empresa, ou falando que lá na empresa. Então, os dois lados, eles têm que ficar atentos com isso, porque as coisas se separam, e se não for interesse da empresa, porque às vezes, como você muito bem falou, tem empresas que se declaram de um determinado lado político, né, que ela também tem esse direito. O que ela não tem o direito é assediar, coagir, prometer benefício para os funcionários, mas ela pode não se importar, já que ela definiu ali qual o candidato, que o seu funcionário faça ali uma conexão da marca empregadora e do posicionamento político deles. Então, isso tudo, Mário, para dizer, olha que interessante como o mundo mudou. Eu lembro que, né, de novo, 20 anos, talvez isso seja até um pouco menos, não existia esse tipo de debate. As pessoas não misturavam porque não queriam se envolver com aspectos de política, e ainda assim eu acho que a gente está amadurecendo, porque isso está muito forte, talvez ainda no executivo, né, nas questões de presidente, governador, que historicamente foram que, em tese, a gente mais prestou atenção, mas o legislativo, e aí eu lembro das épocas mais antigas, né, Mário, os santinhos, na época de eleição, era muito papelada no chão, era uma sujeira, né, e eu lembro que muitas pessoas decidiam seus candidatos de senador, deputado federal, estadual, vereador, no caminho da zona eleitoral. Não era nem assim, não existia uma pesquisa. Era quase que achei aqui um papelzinho, alguém me disse que esse candidato é bom, eu não pesquiso. Acho que ainda temos muito espaço para avançar nesse sentido, mas fato é que as pessoas começam a se interessar, colocar isso na pauta, e obviamente que as pessoas conversam no dia a dia, no ambiente profissional, então vale a pena a gente ter todos esses cuidados para não às vezes sem intenção, quando é intencional, né, e está caracterizado claramente um crime, mas às vezes sem intenção a gente está ali cometendo uma atitude que pode ser confundida com assédio eleitoral. Perfeito. O Kleber faz uma pergunta, antes que você encerre, André, eu acho que você já respondeu, mas ele traz uma questão mais peculiar. E no caso do funcionário público, que muitas vezes se vê obrigado pelo líder ali, pelo superior hierárquico, a se manifestar em favor de determinado candidato. Isso é o assédio eleitoral que você disse, né? Totalmente assédio eleitoral. Inclusive, tem uma... Eu estava dando uma pesquisada no Supremo Tribunal Eleitoral, né, antes da gente entrar aqui, para ver se tinha alguma outra notícia mais fresquinha para trazer, além das que eu já tinha visto, e tem-se tido muitas denúncias na área pública, né, de alguma coação nesse sentido, para que as pessoas se posicionem para aquele, principalmente o executivo que está ali representado, para que as pessoas façam campanha. Então, tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, e a minha recomendação é que alguém se sentir intimidado, que a justiça está aí para isso, né, e o Ministério Público tem feito um trabalho muito interessante de coagir esse assédio eleitoral quando ele é claramente intencional. Então, eu entendo que vale a pena o nosso ouvinte aí estudar um pouquinho mais. Isso tem assunto vasto da internet, obviamente consultando fontes seguras, e aí o site do Supremo Tribunal Eleitoral tem uma riqueza de materiais nesse sentido.
André, muito obrigado. Divulga sua rede social, André, caso alguém queira acompanhar algum comentário seu, sei lá, seu Instagram, seu LinkedIn, o que você acha pertinente. O meu Instagram é Andréa Z Salsa, tem um Z de zebra entre André e Salsa. E o meu LinkedIn é Andréa D. Almeida Salsa, que é o meu nome todo. Obrigado, André. Até a próxima segunda-feira. Até, Mário, um abraço, até segunda.